Sim, oi meninos. Nesse cronograma agora nós vamos estudar química. Vai ser sobre as ligações químicas. Então vai ser do capítulo que vocês vão verificar no livro de vocês. Capítulo 13, as ligações químicas. E a primeira que nós vamos estudar agora vai ser a ligação iônica. Então, na ligação iônica, ela vai estar na página 100. Vocês vão estudar a página 126 a 127. Então, o que são ligações químicas? As ligações químicas é o que ocorre entre os átomos em que eles precisam se ligar. Então, existem elementos que eles são simples, mas na natureza, para ocorrer uma maior variedade de elementos, de combinações de mistura, é preciso que eles se combinem. Então, os átomos, os elementos, eles vão se combinar. Então, para eles se combinar, eles precisam fazer ligações. Essas ligações são chamadas de ligações químicas. Existem 3 tipos de ligações químicas: a ligação iônica, a covalente e a metálica. A primeira que nós vamos estudar é a ligação iônica. A ligação iônica está falando, é feita entre íons. Então, é quando o átomo ele adquire a carga diferente de zero. Então, aquele que vai ter, o que vai perder e o que vai ganhar. Os íons eles são classificados em 2 tipos, o cátion e o ânion. Cátion é o íon com carga elétrica positiva, então ele perde elétrons. E ânion é o íon com carga elétrica negativa, então ele ganha elétrons. Então, o cátion perde, tem carga positiva, o ânion tem carga negativa e ele ganha. Lembrando, as ligações químicas, todas elas vão seguir uma regra, que é a chamada regra do octeto. Os únicos elementos que não fazem nenhum tipo de ligação, que eles são isolados e estáveis, são os gases nobres, porque os gases nobres eles já possuem 8 elétrons na camada de valência. Vocês lembram da aula passada que a gente falou sobre a distribuição eletrônica? A última camada que tem lá na distribuição eletrônica é a chamada camada de valência. Então, é aquela camada ali que os átomos eles vão perder os elétrons, perder ou ganhar os elétrons. E é onde vai dizer se o elemento está em qual família da tabela periódica. Então, por exemplo, se o elemento ele tiver um elétron, ele está na família dos metais, que é a 1. Se ele tiver 2, vai estar na família 2. Então, até chegar na 8. Então, todos os elementos, para ele poder se ligar, ele vai seguir essa regra, que é a regra do octeto. O que diz na regra do octeto? Todos os sistemas têm tendência a aumentar a sua estabilidade. Então, os átomos ele adquirem 8 elétrons na camada de valência. A configuração estável pode ser obtida através da transferência ou do compartilhamento de elétrons. A ligação iônica, para ela adquirir estabilidade, a seguir a regra do octeto, ela ocorre através da transferência de elétrons. Então, vou mostrar no livro de vocês, na página 127, vocês vão poder olhar que tem falando sobre a ligação iônica, os cátions e os ânions, que os cátions perdem e os ânions ganham, e a transferência de elétrons. Eu vou mostrar para vocês como é que faz agora as ligações químicas, a ligação iônica. Olha aí, ó, como vocês podem ver, os íons é quando o átomo ele adquire carga diferente de zero, cátion. Ele tem carga positiva, ele perde, e ânion ele tem carga negativa, ele ganha. E a regra do octeto. Agora eu vou mostrar para vocês a ligação iônica. Aqui eu fiz o resumo nesse papel, mas no livro de vocês tá aqui, ó, na página 127. Então aqui, ó, o que diz na ligação iônica? É aquela que acontece entre elementos que têm necessidade de ganhar elétrons. Geralmente é metais, com os que não buscam não ganhar elétrons, que são os metais. Na ligação iônica, os metais eles perdem, tornando-se íons positivos, que são os cátions, enquanto os ametais ganham elétrons, tornando íons negativos, chamados de ânion. Então, perdeu o elétron, ele é cátion, a carga positiva. Ganhou o elétron, é ânion e tem carga negativa. Agora, para fazer a ligação iônica. Então, nós já está falando, iônica é feita entre íons e ocorre a transferência de elétrons. Então, vocês vão poder verificar, utilizar a tabela periódica. Para não fazer a distribuição eletrônica de todos os elementos, para poder fazer a ligação iônica, vocês podem olhar através da tabela periódica.
Então, por exemplo, o sódio, que ele é um íon, quer dizer o quê? Que ele está perdendo um elétron. Ele tem o sódio, ele está na família 1A, então ele tem um elétron. Então, aqui, essa bolinha aqui, ela está representando que ele tem um elétron. O cloro, ele está na família 7A, então ele vai ter 7 elétrons. Então, aqui, ó, vou mostrar, aqui, ó, esse X está representando os 7 elétrons que ele tem. Lembrando, o sódio, ele tá aqui, ó, positivo e o cloro tá negativo. Se ele tá positivo, quer dizer que ele vai perder. E se ele tá negativo, quer dizer que ele vai ganhar. Lembrando que todos vão seguir a regra do octeto. O que diz a regra do octeto? Todos esses sistemas têm tendência a aumentar a sua estabilidade. Os átomos adquirem 8 elétrons na camada de valência. E a configuração estável pode ser obtida através do compartilhamento ou transferência de elétrons. Então, aqui a iônica ele vai ocorrer pela transferência de elétrons. Para adquirir 8 elétrons na camada de valência. Se o sódio tem 1 e o cloro tem 7, o que está dizendo o quê? Se o sódio ele é positivo, quer dizer que ele vai perder. E o cloro é negativo, quer dizer que ele vai ganhar. Então, o sódio aqui, ele vai doar, ele vai transferir um elétron para o cloro. Então, o cloro tem 7, mais 1 do sódio, ele tem 8. Então, eles vão se ligar. Ele doou um elétron e o outro recebeu, ficou com 8. Então, aqui eles se ligaram e ocorreu a estabilidade eletrônica dele. Então, aqui ele formou outro composto químico, que era substância simples, eles se ligaram e formaram a substância composta, que é o cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha. Então, agora eu vou mostrar para vocês outro exemplo, vocês utilizando a tabela periódica. Então, a ligação iônica. Para vocês não fazerem a distribuição eletrônica de todos, vocês podem estar verificando através da tabela periódica. Então, por exemplo, quem terminou na família 1, todos eles vão ter um elétron na camada de valência. Quem está na família 2, todos eles vão estar na camada de valência, vai ter 2 elétrons. Aí, nós vamos estudar as famílias principais, representativos, que é a 1, a 2, a 13, 14, 15, 16, 17 e a 18. A 13, todos eles vão ter 3 elétrons na camada de valência. 14, 4, na 15, 5, a 16 vai ter 6, a 17, 7 e a 18, 8. Então, lembrando que esses aqui, os gases nobres, eles não precisam fazer a ligação porque eles já são estáveis, porque eles já têm 8 elétrons na camada de valência. Geralmente, a ligação iônica ela é feita entre íons, geralmente não, ela é sempre feita entre íons. Sempre que eu estou dizendo que os íons dos cátions que vão formar os cátions que vão perder são os metais. Então, os metais, eles são família 1, que é os metais alcalinos, e a família 2, que é os alcalinos terrosos. Pode acontecer com a 13, mas vai diminuindo, entendeu? A parte de ganhar e de perder. Geralmente é feita entre os metais com os não metais. Então, geralmente, ele faz ligação entre os metais que é a família 1, 2, com a família 15, 16 e 17. Que eles vão fazer a ligação. Então, eu vou falar aqui outro exemplo de ligação química. Da ligação iônica. O magnésio. Então, vou fazer aqui no caso do magnésio com o cloro. O magnésio. Vocês vão pesquisar e ver onde é que ele está, o magnésio. O magnésio está aqui, ó, na família dos metais alcalinos terrosos, na família 2. Então, quer dizer que o magnésio, ele vai ter 2 elétrons. Então, ele vai perder 2 elétrons e o cloro, ele é um ânion, vai ganhar 1 elétron. E o cloro, ele tá na família, pesquisando aqui, ó, na família 17. Então, se ele tá na família 17, ele vai ter 7 elétrons. Então, eu vou colocar os 7 elétrons do cloro. Então, eu vou ter, para me fazer a transferência de elétrons, todo
Os elementos que vão perder, então, o magnésio aqui está dizendo o quê? Que ele vai perder 2. Então, ele precisa perder esses 2 elétrons. Não pode ficar sobrando. E o cloro quer dizer o quê? Que ele só precisa de 1. Então, ele só precisa de 1 elétron. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou doar 1 elétron do magnésio para o cloro, certo? O cloro tem 6 mais 1, 7. Estabilizou. Só que o magnésio aqui, ele tá sobrando 1 elétron. Não pode sobrar. O que que eu vou fazer? Eu vou criar outro cloro com 7 elétrons, porque ele tá na família 7. Então, ele vai ter 7. Então, eu vou pegar e vou doar esse 1 elétron aqui do magnésio que sobrou para o cloro. Então, quer dizer aqui, ó, que eu vou ter 1 átomo de magnésio e 2 átomos de cloro. Aí, eu coloco a quantidade certinha de átomos de cloro que eu tenho. Entenderam? Não pode nem sobrar e nem faltar. Tenho que doar todos, porque aquele é um cátion e ele tá perdendo 2 elétrons. E o cloro é um ânion, então ele tem que ganhar 1 elétron. Como aquele já estabilizou, tudo bem, mas o magnésio ele não tá estável, porque ele não conseguiu doar o outro. Então, eu crio outro cloro com 7 e dou esse elétron para o cloro. Aí fica estável. Então, eu tenho 1 átomo de magnésio e tenho 2 átomos de cloro. Então, agora vocês vão praticar a ligação iônica. Então, vocês vão fazer a ligação entre esses átomos. Então, alumínio, a primeira letra A, alumínio com o Flu. Então, alumínio quer dizer que ele é um íon, que ele vai perder 3 elétrons. Flu, ele vai ganhar 1 elétron. Cloro, letra B, o cálcio, quer dizer, o cálcio vai perder 2 e o fósforo vai ganhar 3, para adquirir a estabilidade. Potássio vai perder 1 e o oxigênio tem que ganhar 2. O cálcio vai perder 2 e o cloro vai ganhar 1. O alumínio, perder 3 e o oxigênio ganhar 2. Então, vocês vão olhar na tabela periódica ou fazer a distribuição eletrônica deles, ver quantos elétrons eles têm na camada de valência e assim fazer a ligação iônica igual os exemplos que eu dei.